Michele Bolsonaro fez uma rifa daquele vestido horroroso que ela foi até a posse do Javier Milei e doou todo o valor para a caridade. Ela é muito boazinha, mas por que ela não falou nada da ex-esposa do Zé Trovão que o acusa de um ataque físico? Silêncio. Ela que tinha proximidade com a Michele. Michele não se pronunciou publicamente nem se pronunciou no particular. As máscaras de Michele caem porque ela já se engajou em pautas do tipo no passado, mas agora não. E Michele deveria se pronunciar. A gente sabe que o PL quer distância dessas polêmicas, mas Michele é hoje talvez a maior liderança política para o público feminino. Do PL, pelo menos ela é. Mas o silêncio total. Ela tem medo de se pronunciar? Talvez para lembrar o que aconteceu com ela no fim do ano passado, supostamente? O que Bolsonaro fez, a empurrou talvez? Coloca nos comentários. A máscara de Michele caiu? Ela já te enganou alguma vez? E outra, ela é a maior liderança da direita feminina? Deixa o seu like se você concorda comigo que a máscara caiu e se inscreva no canal. Essa rifa da Michele, pessoal, arrecadou com aquele vestido horroroso aproximadamente uns 40 mil. E ela doou esse dinheiro para a mesma ONG que ela havia doado as moedas lá do laguinho do Palácio da Alvorada, que gerou uma polêmica danada. Lembram daquelas moedas que tinha lá o laguinho das carpas? Ela retirou as moedas, as carpas morreram e as moedas simplesmente desapareceram. Depois, quando a reportagem veio a público e a confusão foi armada, a polêmica surgiu, aí as moedas foram destinadas à ONG. Mas só depois da polêmica, só depois da polêmica. Mas Michele, ela é uma pessoa muito pura, muito boa, né? De coração, faz rifa para os mais necessitados. Mas ela não se pronuncia com as pessoas que realmente precisam, como a esposa do deputado federal Zé Trovão. O que aconteceu? Deve fazer um mês e meio por aí que a ex-noiva do Zé Trovão foi até uma delegacia e o denunciou por um ataque físico. Um ataque físico forte. Você deve ter lembrado dessa história. O Zé Trovão é aquele deputado que usa um chapelão, fez parte lá da greve dos caminhoneiros, usa a tornozeleira eletrônica. E talvez tenha que usar agora um uniforme da penitenciária. Ele alegou que só conteve a esposa ou a noiva, que não fez absolutamente nada com ela, aquela coisa toda. O caso está sendo investigado, está sendo avaliado, e sabendo bem o histórico de bolsonarista, não sei se o Zé Trovão confere com aquilo que ele falou mesmo, né? Quando a pessoa fala que é cidadão de bem, a gente já tem uma desconfiança, mas a justiça está avaliando, a justiça está averiguando o que de fato aconteceu. Se foi uma contenção ou se foi um carinho um pouco mais bruto, já que ele é um homem bruto, né? Chucro, enfim. Essa situação provocou algumas revoltas. E depois de um certo tempo, a ex-noiva do Zé Trovão quebrou o silêncio e falou com o Paulo Capelli do Metrópolis. E ela disse que ela está muito incomodada com o silêncio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Porque Michele, ela é a líder do PL Mulher. Bati aqui, perdão. Ela é a líder do PL Mulher. E mais, Michele e a ex-noiva do Zé Trovão tiveram momentos ali de intimidade. Porque elas viajaram juntas para um rancho lá no Mato Grosso. Se não me engano, Mato Grosso do Sul. O Bolsonaro esteve junto, o Zé Trovão esteve junto. Deve ter sido um fim de semana maravilhoso, né? Meu pai. Tiraram fotos juntas e aí Michele fica em silêncio? Aí ela fala, eu até entendo o silêncio de Michele, porque é um homem do partido, poderia complicar a imagem do PL, mas ela não entrou em contato comigo nem em privado, nem no particular. Outras mulheres de outros partidos vieram falar comigo, mas Michele não. Ora, que traidora, né? A máscara cai, vira as costas, como ela virou as costas pra avó. A família toda reclamou dela. Mas o PL, pessoal, não quer envolvimento nessa história. Na verdade, o PL não quer envolvimento com nenhuma polêmica. Tanto que o partido orientou ninguém se pronunciar a respeito do Zé Trovão, ninguém se pronunciar a respeito do Gustavo Gayer. Não estou falando do passado do Gustavo Gayer, que é um passado sinistríssimo. Estou falando do que aconteceu agora, das acusações contra ele, das polêmicas que ele se envolve. E também abandonou completamente a Carla Zambelli, em tudo o que acontece com a Carla Zambelli. Porque o PL não quer indisposições e tem medo que a imagem do partido possa ficar abalada para 2024. Por isso que o partido quer distância
dos radicais bolsonaristas e trouxe Michele justamente para atenuar essa postura de radical, tanto que o PL destruiu completamente o Bolsonaro ao tirar o Carlos de perto dele, colocou Michele entre Bolsonaro e Carlos, porque Michele e Carlos não se dão bem, então ela é um obstáculo para o Carlos se aproximar do pai, e Michele foi alçada à condição de estrela máxima do partido, para que o PL possa atenuar a sua imagem, conseguindo assim trazer mais mulheres para votar no partido. Porque em 2022, o PL, o Bolsonaro, foi derrotado pelas mulheres, principalmente as mulheres de baixa renda. Cabelinho aqui pega rapaz. E essa é a condição de Michele, foco total nas mulheres. E como o PL tem muito dinheiro, Michele foi alçada à condição, talvez, de política ou de liderança feminina máxima, ou a maior liderança feminina na política brasileira. Se Michele não for a maior liderança feminina, ela é uma das mais. Na direita ninguém tá como ela. Na direita não. Pelo menos na direita Michele é. Então assim, nessa posição, ou nessa condição de liderança máxima, política, né, do público feminino, Michele tinha obrigação de se pronunciar. Era obrigação da Michele falar. Ela tem o ônus e o bônus. Qual é o bônus? Ela viaja o país, ela tem respaldo político, ela decide o futuro de cidades, de candidatos. Ela tem isso, mas ela tem um ônus, que ela tem uma responsabilidade. E se você falasse assim, mas Michele nunca se envolveu nessas questões, até poderia amenizar, mas ela já se envolveu. Em 2020, houve uma campanha contra ataques físicos a mulheres e ela se pronunciou nas redes sociais, ela participou da campanha. E em 2023, durante o carnaval, ela também se pronunciou com uma campanha contra ataques a mulheres durante o carnaval. Então ela já se engajou. Ah, não se engajou muito, tudo bem, mas ela já teve um engajamento. Então era esperado que nesse momento, pelo menos no particular, ela fizesse alguma coisa, mas ela não fez absolutamente nada. Isso é falsidade. Talvez Michele esteja em silêncio, porque esse caso pode reativar lembranças do final de 2023, de 2022, melhor dizendo. Logo depois que Bolsonaro perdeu para o Lula. Naquela época, Bolsonaro ficou sumido, Michele também ficou sumida, ela não apareceu. E aí o Juliano Lemos, que era um aliado de Bolsonaro, foi deputado federal, depois como traiu Bolsonaro, não conseguiu se reeleger. Ele disse que Michele não aparecia porque ela estava com o corpo todo marcado. E essas marcas teriam sido provocadas por Bolsonaro, que a teria empurrado e a atacado também fisicamente. E eles viveriam um casamento de fachada. Eu não sei se Juliano Lemos foi processado ou não, não saiu nenhuma notícia e ninguém apareceu desmentindo o caso. E ele falou, ele trucou, ele disse, olha, se o que eu tô falando é mentira, aparece aí publicamente, Michele. Por que você tá escondida? Apareça. O caso foi abafado, ninguém sabe de nada, ninguém desmentiu e Juliano Lemos nem processado foi. O que aconteceu